Oi, gente, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Então, hoje, mais uma vez, estou aqui para vos falar sobre a palavra de Deus, né? E quando a palavra de Deus, eu digo vos falar, eu posso incluir nos falar, porque Deus vai falar comigo também, vai falar convosco e comigo, ok? Mas primeiro nós vamos orar para que Deus venha operar através desta humilde pregação. E eu continuo dizendo ao Senhor: eis-me aqui, papai querido. Vamos orar, porque, em primeiro lugar, nós temos que orar e pedir a direção de Deus para que Ele venha fazer aquilo que nós não somos capazes de fazermos. Amém? Oh Deus, Tu és poderoso, meu Pai, Tu és maravilhoso, Deus, Tu és soberano, Tu és digno de toda honra, de toda graça, de todo louvor, meu Pai. Neste momento, eu estou aqui como uma guerreira do Senhor, como um soldado do Senhor, Pai. Neste momento, meu Pai querido e amado, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, coloca as palavras certas na minha boca, para que eu venha falar do Teu amor, da mesma maneira que o Senhor falou ao Teu povo. Perdoe as minhas iniquidades, as minhas falhas, Senhor, em nome de Jesus, e que todos que venham ouvir essa pregação venham ser, meu Deus, tocados de maneira especial pelo Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eu venha ser tocada também e que curas venham ser realizadas, porque esse é o meu desejo e creio que é o desejo do Senhor também, Pai. Coloque as palavras certas, Senhor, na minha boca. Que o Senhor venha falar comigo em primeiro lugar e que eu venha passar aqui através desta filmagem, desta pregação aqui, por meio deste vídeo, por meio da internet, Senhor. Eu continuo dizendo, Deus, eis-me aqui, Senhor. Toma a direção de tudo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que aquele que venha, de modo que aquele que venha ouvir esta pregação, venha receber, venha crer, Pai, venha crer através dos sinais realizados por Ti. Em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Então, gente, nós vamos começar falando um pouco sobre a vinda de Jesus. Qual foi mesmo o objetivo da vinda de Jesus? Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus, ele não veio ao mundo exatamente para nos curar de enfermidades materiais, de enfermidades da carne. Contudo, ele fez tudo isso, gente. Ele curou enfermos na carne, curou enfermos no psicológico, curou pessoas que estavam possessas de entidades contraditórias à sua autoridade, né, que não eram autorizadas por ele, não era permissão, mas não eram autorizadas por eles. Eu não gosto de falar sobre essas autoridades, contudo, elas estão na Bíblia, né? Havia naquela época, como hoje também, muitas pessoas possessas dessas entidades malignas que são chamadas de demônios, certo, gente? Então, Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido, tá? Sabe por quê, gente? Nós vamos ver o que está escrito aqui no livro de Lucas, né? Lucas, capítulo 19, do verso 9 ao 10, que está escrito assim, ó. Logo após ele ter realizado a cura de um cego, né?
cujo título aqui é O Cego de Jericó. Após ele ter curado o cego em Jericó, certo? Ele curou o cego, era cego de nascença e ele curou. E aqui no mesmo livro de Lucas, né? Só que a cura do cego foi no capítulo 18, a partir do verso 35, certo? Mas já no capítulo 19, a partir do verso 9 e 10, está escrito o seguinte: E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Jesus disse estas palavras a Zaqueu, né? Porque Jesus ia passando a multidão e Zaqueu subiu em uma figueira braba para ver Jesus. E Jesus foi até a casa dele, né? E então Jesus disse, né, aqui no verso 9, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Todos são filhos de Abraão. Contudo, para se tornar um cristão, é preciso seguir a Jesus, tá, gente? Então, o 10 diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está muito claro, essa passagem aí, gente, está muito clara, certo? E a gente não tem dúvida nenhuma, certo, sobre essa passagem, porque lá em Romanos 13, 10, 26, está escrito que Deus, né, olhou do alto, quer dizer as suas moradas, é o lugar mais alto que existe, gente. O lugar mais sublime, mais alto, mais glorioso, são as moradas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, as moradas de Deus, certo? E Deus, na época que ele enviou seu Filho amado Jesus Cristo, ou dizendo melhor, ele se tornou homem, né? Como um homem, 100% Deus, e colocou seus pezinhos na terra, né? Antes disso, Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Estavam todos perdidos, todos no lamaçal. Aí, muitas pessoas dizem assim, por que Deus não viu um justo sequer? Porque ninguém era justificado. Mas o que significa isso? Muitos pregam assim, ninguém era justificado, não havia ninguém justificado. Mas tem que explicar com mais detalhes para as pessoas entenderem. O que aconteceu, irmã Ilza, professora Ilza? É o seguinte, já foi falado aqui também em alguns vídeos que eu produzi, que a Bíblia, ela é um livro histórico, né, repleto de histórias verídicas desde a fundação do mundo. Então, houve a época dos sacerdotes, que era lá na época de Jesus, certo? Houve a época também, na época de Jesus já existia, né? Sacerdotes, e sempre teve sacerdotes, certo? Houve a época dos reis, a época dos profetas, às vezes eram tudo numa época só, que era a época dos reis, a época dos profetas. Depois veio a época de Jesus, a época dos apóstolos, que é certo, gente, que a época dos juízes. Houve uma época que foi antes da vida de Jesus, que ninguém estava sendo mais justificado pela fé. Apesar de haver sinagogas, muitas sinagogas, que são lugares, igrejas, onde as pessoas se reúnem para falar do amor de Deus. Só que naquela época, nas sinagogas, como até hoje, eles só usam os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que eles chamam de a Torá, certo? É o livro judaico, que é correto também, certo, gente? É correto. Então, apesar desse livro ser apregoado nas sinagogas, no templo, as pessoas não obedeciam mais a Deus como
na época dos profetas, na época dos juízes. As pessoas não deixavam, né, Deus se manifestar através delas. Elas estavam totalmente perdidas, elas estavam servindo deuses estranhos, fazendo coisas que desagradam a Deus, ao Deus verdadeiro, oferecendo sacrifícios aos Baalins, aos deuses da perdição, da maldade, aos deuses que diante dos quais eles sacrificavam animais, sacrificavam pessoas, sacrificavam até seus próprios filhos. E Deus, então, viu que a perdição estava geral. Apesar da Torá ou do Pentateuco ser apregoado no templo, nas sinagogas, o povo estava se desviando cada vez mais e não estava dando lugar ao Espírito Santo. Então, ele foi praticamente extinto da terra, porque as pessoas não davam lugar, não tinham lugar para Deus em seus corações. Ficou de um jeito que era só maldade, só maldade, só maldade. Nós podemos lembrar da época de Jeremias, que ele chorava, ele foi até apelidado como um profeta chorão, porque Deus falava, revelava para ele as coisas, e ele passava para o povo não acreditava e continuava na perdição. E aí Deus olhou do alto para baixo, como está escrito em Romanos, numa das cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, do verso 10 ao 26. Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo, não tinha nenhum mais justificado pela fé. Porque quem tem fé obedece a Deus. Quem tem fé não vai sacrificar animais e nem pessoas, né, a deuses estranhos. Não. Naquela época, os reis, gente, sacrificavam seus filhos diante dos deuses estranhos, dentro do templo, às vezes. Levaram muitas abominações para dentro da casa de Deus. Havia muitas coisas erradas. E Deus, vendo isso, vendo a sua criação rumo à destruição, à perdição, porque Deus nos criou com o objetivo de sermos seus imitadores dele, certo? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o povo estava todo mundo perdido, estava todo mundo no lamaçal. E eu creio que Deus disse assim, agora é o jeito eu descer, né? E aí ele veio na pessoa de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Mas ele veio para salvar o que se havia perdido, como está escrito aqui, segundo Lucas, né? Capítulo 19, aí no verso 9 e 10, logo após ele ter realizado a cura de um cego em Jericó, e depois ele encontrou, ele passando, né, em um lugar, Zaqueu, né, que era um publicano, ele viu Jesus, subiu em uma figueira brava para ver Jesus, para ver. Ele era de pequena estatura, em tudo, né, gente? Não era só no tamanho físico, mas pequena estatura porque ele não conhecia também Jesus. E aí ele subiu após ver as curas e milagres que Jesus fazia. As pessoas seguiam cada vez mais Jesus. E discípulos eram cada vez mais, o número de discípulos era cada vez mais multiplicado. Por quê, gente? Porque o povo via Jesus curar enfermos, pessoas com lepra, pessoas que eram aleijadas andavam, pessoas que eram cegas enxergavam, pessoas que eram surdas passavam a ouvir, pessoas que eram possessas de demônios
ficavam libertas. E ali as pessoas, quando viam Jesus operar, ficavam atônitas e diziam: só pode ser Deus. E aí começavam a segui-lo. Jesus, quantas multiplicações de comida, de pão, Jesus fez, a começar no deserto, né? Durante o Êxodo, né? Deus mandava o maná, certo? Que aí já vinha, o Pentateuco já vinha sendo anunciado na sinagoga, no templo, certo? Mas quando o povo deixou de obedecer a Deus, que Deus olhou do alto para baixo, não viu justo sequer, não estava mais acontecendo milagre nenhum. Deus operou muitos milagres desde a fundação do mundo. Um dos milagres muito grandes foi a retirada dos hebreus lá da escravidão do Egito. Outro milagre muito grande, gente, foi quando Deus acabou o mundo com o dilúvio e depois surgiu um novo mundo. O surgimento da chuva na terra. Outro milagre, né? Muito grande. Olha os sinais, não é para qualquer um. Quando Deus mandou seus anjos colocarem fogo em Sodoma e Gomorra, e muitas coisas aconteciam, mas houve uma época na qual o Espírito Santo ele foi extinto do meio do povo, porque o povo não fazia a vontade de Deus. O povo não fazia a vontade de Deus, certo? Como foi no tempo de Davi, no tempo de Moisés, certo? No tempo de Arão, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, no tempo de Isaías, no tempo de Jeremias. Então, ninguém viu mais acontecer sinais como antes, como a cura de Naamã, certo? Como muitas curas que foram realizadas pelos profetas, a multiplicação da farinha e do azeite, a ressurreição do filho daquela mulher lá da Sunamita, né, por meio do profeta Eliseu. Então, como eu falei um dia, o Espírito Santo ele sempre agiu na terra de forma diferente, da forma diferente com a qual ele passou a atuar após a vinda de Jesus. Porque após a vinda de Jesus, todos têm a capacidade, o poder de buscar e encontrar e ser cheio do Espírito Santo em qualquer lugar da terra, não apenas por meio de um profeta ou por meio de um sacerdote, certo? Como eu já falei em um vídeo meu, Davi, quando era rei, ele viu o sofrimento de Saul, quando o Espírito Santo afastou-se de Saul, que Saul ficou louco e foi atrás de uma mulher cartomante, sei lá o que, nas cavernas, na serra, certo? E aí Davi, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Ele disse com todas as letras. Davi, no Velho Testamento. Assim como Saul no Velho Testamento, certo? Aí na época que Deus se fez carne, né, através da pessoa de Jesus Cristo, nessa época aí, antes de ele vir, não estava acontecendo nada, milagre algum não estava acontecendo, porque o povo não estava dando lugar. E por ninguém dar lugar, não havia sinais de maravilhas, não havia cura, não havia nada de extraordinário para que o povo pudesse crer no Deus verdadeiro. E Deus disse, agora é o jeito de eu ir. Assim penso eu. E aí Deus veio na pessoa de Jesus Cristo, através, aliás, por meio
né, de Maria. Maria foi agraciada, todo mundo sabe a história, e Jesus veio. Jesus veio para quê? Jesus veio foi para curar enfermidades na carne, na alma. Não, ele não veio com esse objetivo. Ele veio com o objetivo de salvar os que já haviam se perdido, como está escrito aqui no livro de Lucas 19, do 9 ao 10, certo? Agora, mas espera aí, minha irmã, e Jesus não cura não? Claro, gente, claro, se não houver sinais e milagres, o povo não crê. É importante que haja. É importante que haja curas, que haja libertações, que haja sinais de maravilhas, que haja ações as quais o homem não é capaz de realizar sem Deus, para que as pessoas possam crer e se converter. E o Espírito Santo, né, converter essas pessoas. É necessário, sempre foi necessário, desde o início dos tempos. Jesus não veio ao mundo para ressuscitar mortos, nem para curar enfermos, porque nós somos mortais. Só que ele cura. Ele cura. Você que está me ouvindo nesse momento, se você tem uma enfermidade, se você está com qualquer problema na sua vida, deposite nos pés do Senhor, porque Ele cura, Ele liberta, Ele resolve problemas como Ele resolveu a causa dos hebreus. Certo, minha gente? Quando Deus enviou Moisés, né? Aconteceu tudo aquilo com Moisés, justamente porque Deus queria Moisés trabalhando para ele. Aconteceu tudo com o apóstolo Paulo, porque Deus queria o apóstolo Paulo trabalhando com ele. Aconteceu tudo o que aconteceu com José, porque Deus queria José trabalhando com ele. Deus nos sonda, Deus nos conhece, e Deus sabe quem é capaz de fazer. Deus sabe o que eu e você somos capazes de fazer. Deus sabe o que está à minha altura, o que está à sua altura para fazer em função da obra dele. E aí, Deus usou Moisés para tirar aquele povo da escravidão do Egito e levar para a terra lá, que era deles, que os cananeus tomaram conta. Não foi nada de reforma agrária, não, meus amados. Não foi, não. Os cananeus tomaram conta de terras que não eram deles. As terras eram dos hebreus. Os hebreus eram herdeiros da Canaã, de Jerusalém. Eram herdeiros. Deus simplesmente tirou os hebreus da escravidão do Egito e devolveu Canaã, que hoje é Jerusalém, para os hebreus. Devolveu. A terra era de posse deles, herança de seus pais. E Deus não tomou terra de ninguém para dar aos hebreus. Deus devolveu a terra aos hebreus. Então aí já foi um sinal de maravilha. E durante este acontecimento, muitos sinais foram realizados. Se a gente for lá para o Êxodo capítulo 6, né, onde diz, Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés, aí no capítulo 6, a partir do verso 2. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque, a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Ou, aliás, o 3, vou ler novamente. E eu apareci a Abraão. Olha, gente, Abraão teve o privilégio, né, de ver Deus.
a Isaac e a Jacó. Agora, como ele apareceu, nós não sabemos. Através de sinais, gente. Sinais extraordinários, certo? Sinais que não são comuns a gente vê-los, certo? E a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Tá vendo? Não foi perfeitamente conhecido. E assim o Senhor foi trabalhando desde Abraão e foi indo. Ele mesmo veio à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Quando ele viu que nenhum estava fazendo de acordo com o que ele exatamente queria, ele veio, ele próprio, na pessoa de Jesus Cristo, para nos ensinar. E aí há pessoas que menosprezam, simplesmente menosprezam essa palavra que o próprio Deus veio trazer para nós. Gente, Jesus foi a pessoa que mais falou no mundo, gente. O ministério de Jesus, Deus, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, foram apenas 3 anos. Em 3 anos, gente, Deus, Jesus Cristo, anunciou todo o seu reino em 3 anos. Então, Jesus foi a pessoa que mais falou nesse mundo. Jesus só se tornou como uma ovelha muda no momento certo, porque ele veio exatamente para se sacrificar por nós, pela nossa salvação eterna. Certo? Sabe o que significa isso, meus amados? É que nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, certo? E ele veio de passagem, ele veio aqui, trouxe o reino, o seu reino, e disse que voltaria para o Pai, porque lá está Pai, Filho e Espírito Santo. Desde antes da fundação do mundo já existia a Trindade. E ele foi preparar a morada para nós, tá? Isso é maravilhoso. Agora, ele cura no corpo, ele cura na alma, ele tira, limpa as pessoas das impurezas. Quais são essas impurezas? Os vícios, os demônios que perturbam as vidas. Ele liberta, né? Ele cura as pessoas. Porque se as pessoas não virem sinais, certo? Elas não creem, gente. Como na época que Deus olhou do alto para baixo e não viu um justo sequer. Não havia sinais mais, porque o povo não dava lugar ao Espírito Santo. O povo não dava lugar a Deus para trabalhar, porque o povo estava com o coração cheio de maldades. Os profetas acabaram, os juízes acabaram, as pessoas pregavam nas sinagogas, mas não obedeciam. Viviam assim uma fé nominal só. Eram servos de Deus apenas nominais. Parecia que entrava por um ouvido e saía pelo outro que eles escutavam nas sinagogas e no templo. E aí Jesus veio. Jesus veio operando maravilhas. Como ele operou na vida do cego de Jericó, como ele operou na vida da samaritana, que era uma mulher que teve 7 homens, né? Não tinha nenhum marido, era uma mulher sofrida, perseguida, e Jesus a tornou uma discípula sua. E como ele fez com várias pessoas, com o gadareno que morava nos sepulcros, o homem lá de Gadara, que morava nos sepulcros, tornou-se um discípulo, foi pregar lá do outro lado do Mar da Galileia. Então, gente, isso é muito importante a gente prestar atenção, tá? Por exemplo, segundo João, capítulo 5, né, a partir do verso 1, a gente vê uma passagem, né, que se refere a um homem paralítico que ia lá todos os dias para o tanque de Betesda, certo?
E ali, naquele tanque de Betesda, dizem, né, que um anjo descia e movimentava as águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. Só que ali era uma seita, tá, gente? Era uma seita. Não era algo determinado por Deus. Era uma seita, tá? E ali estava aquele coxo, esperando, né? Esperando para ser curado. Como diz aqui, ó, João 5, a partir do verso 1, cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. O 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Ele não andava, gente. Por certo, alguém colocava ele lá, porque ele não andava. E Jesus, vendo este deitado e e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Meu Deus, que coisa linda, gente. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Era sábado, presta atenção. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Gente, olha aqui, esse tanque de Betesda, esse ritual não era um ritual da parte de Deus. Era idolatria. Mas acontecia mesmo, porque nós sabemos que o adversário de Deus também tem seus poderes. E Deus permite. Porque Deus permite. Entenderam? E ali, segundo a palavra, vocês viram aqui, descia um anjo, movimentava as águas, ali alguém que era jogado dentro do tanque saía são. Poderia acontecer isso, minha irmã? Sim. Como eu já falei, Deus permite, tá? Porque ali próximo havia um templo de um deus pagão, um deus romano, um deus pagão, tá? Foi uma seita criada pelo homem. Esse ritual aí no tanque do Betesda, tanque das ovelhas, tá? Então Jesus veio e disse àquele homem, conversou com aquele homem disse: Senhor, eu não tenho um homem que me jogue na água quando o anjo desce e agita as águas para eu ficar curado. Jesus, era sábado. Jesus disse: levanta, pega a tua cama e carrega a tua cama. Ande e carrega a tua cama. E aí ficaram admirados por causa do sábado. Agora, essa questão do sábado, veja bem, o sábado foi o dia que Deus descansou após ter criado o mundo? Foi. O dia sábado é realmente o dia escolhido pelo Senhor para o descanso. Contudo,
Deus nunca disse que não é para trabalhar, para fazer nada no sábado. Tanto que Jesus veio ensinando direitinho como é que se faz. Jesus veio, curou no sábado, certo? Matou a fome de pessoas no sábado. Curou animais, tirou animais que estavam... aliás, curou pessoas e disse, se por acaso o teu animal no sábado ficar lá atolado, tu não vais desatolar o teu animal? Então, Jesus, ele não condena a pessoa guardar o sábado, certo? Sábado realmente é o dia que consta como o dia do Senhor na Bíblia. Não é domingo, como muitos falam. Se bem que, se a pessoa tirar qualquer dia para descansar, né, eu acho que não há problema algum. Mas, no sábado, qualquer coisa que você precisar de fazer, você pode sim fazer no sábado. Sem desmerecê-lo de ser o dia que o Senhor tirou para descansar. Certo? Só que Jesus, ele veio operando maravilhas no sábado. E os fariseus criticavam, queriam matá-lo antes da hora de chegar, dele terminar o ministério dele, porque ele veio mesmo como um cordeiro, para ser morto como um cordeiro, por amor de mim e por amor de todas as pessoas. Ele não veio para curar enfermos, porque nós somos mortais, mas ele fez sinais. E eu repito, nós precisamos trabalhar buscando fazer esses sinais. Em nome de Jesus Cristo. Não somos nós que vamos fazer, mas por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da nossa obediência à palavra de Deus, ele irá agir, os sinais irão acontecer e os discípulos irão aumentar. As pessoas passarão a crer, certo? E passará a aumentar o número de cristãos no mundo, conforme as pessoas forem vendo sinais que os quais os homens serão incapazes sem Deus de praticá-los. Nós precisamos sim. A igreja do Senhor precisa sim lutar para que os sinais venham ser manifestados através do Espírito Santo. A igreja do Senhor precisa dar lugar ao Espírito Santo para haver cura de câncer, fazer pessoas se levantarem como este homem que estava lá no tanque de Betesda, como o cego que estava mendigando lá em Jericó, como o homem que estava lá enfermo na Porta Formosa, após a ressurreição de Cristo, que Paulo, João e Pedro chegaram lá na porta para orar, na hora nona, e ele olhou para Pedro e João como quem que estava pedindo uma esmola, e eles falaram, nós não temos nada, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. E aquele homem levantou, né? As pernas dele os nervos começou a adquirir a forma, a ficar em forma, os ossos, e ele levantou e entrou a porta dentro do templo saltitando. Deus sabia que ele iria servi-lo, que ele iria entrar. Olha onde ele foi mendigar, na porta do templo. Deus os conhece, Deus nos sonda. Muitas vezes a pessoa está em busca de uma cura há muito tempo na igreja, mas Deus conhece o coração dela. Deus sabe que se ela for curada, ela vai para outros lugares desagradáveis a Deus. Já outras pessoas, no primeiro impacto, no primeiro encontro, elas são curadas, porque Deus sabe que elas vão permanecerem firmes. Então, o que eu quero dizer, concluindo aqui a mensagem, só para a conclusão da mensagem, prestem atenção. Jesus não veio à Terra com o objetivo
de curar as nossas enfermidades da carne, nem do psicológico, certo? E nem outras libertações, a não ser nos salvar. Contudo, é preciso que haja essas ações, curas, libertações, certo? Operações de milagres, ações que o homem diz assim, meu Deus, foi a mão de Deus mesmo na minha vida para acontecer tal coisa, acontecer tal livramento, acontecer tal coisa na minha vida financeira, acontecer tal coisa na minha família, foi a mão de Deus mesmo. Então, a igreja precisa urgentemente de buscar os dons que constam aqui na Bíblia, certo? Os dons mencionados pelo apóstolo Paulo, os dons espirituais, porque se não houver sinais de maravilha, se não houver milagres, curas, sinais, o povo não vai crer, certo, meus amados? E aí, se o povo for só ficar lendo, ouvindo e não praticar o que está lendo e o que está ouvindo, de acordo com a palavra de Deus, for apenas um leitor ou uma pessoa que ouve, que fala e não pratica, vai acontecer do mesmo modo que aconteceu antes de Jesus vir à Terra. Porque a palavra estava sendo anunciada nas sinagogas, a palavra estava sendo anunciada no templo, mas o povo não obedecia e não fazia a vontade de Deus e não havia sinais nenhum. Não havia cura, não havia libertação, não havia maravilhas. Essas maravilhas, por exemplo, tantas pessoas que foram libertas aí de um acidente, coisas extraordinárias, coisas que o homem não é capaz de realizar, só Deus mesmo. A igreja precisa buscar. Aí as pessoas muitas vezes só falam. Jesus não veio para curar, para resolver a vida financeira de ninguém, para livrar as pessoas da escravidão, livrar do trabalho. Sim, gente, mas ele nos autoriza, tá? A trabalhar da mesma maneira que ele veio trabalhando, que os discípulos vieram trabalhando após ele, os apóstolos, para que as pessoas venham a crer, como aquela samaritana creu e transformou-se numa discípula e saiu pregando a palavra de Deus. Maria Madalena também, que creu e saiu pregando a palavra de Deus. O cego de Jericó, o louco lá de Gadara, que vivia nos sepulcros, certo? Aquele homem lá que estava na Porta Formosa, o outro que estava lá no tanque de Betesda, o que foi curado, que tinha a mão mirrada, foi curado no templo lá no sábado. O outro, no caminho, acho que nessa mesma passagem, no caminho de volta, Jesus encontrou um surdo e mudo, soprou nos ouvidos dele, e ele usava estratégias também, né? Usava estratégias também, como eu já ouvi falar que ele cuspiu na terra e fez o lodo, e passou no olho do cego, mandou ele lavar no tanque de Siloé, e depois mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque quando as pessoas viam uma pessoa pobrezinha, mendigando e tal, cuspia com nojo. E aí Jesus cuspiu e fez o lodo e passou dos olhos do cego para provar às pessoas que nós todos somos iguais em termos de pessoas, de matéria, somos iguais. Agora, o que nos faz diferente é o nosso comportamento, o nosso caráter. Amém? E que todos possam entender essa mensagem e que Deus abençoe grandemente todos os que estiverem necessitados de uma bênção, de uma cura, da resolução de um problema, de uma libertação. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.
Como João e Pedro disse, nós não temos nada, nem ouro nem prata, mas o que temos te damos. Levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Eu digo pela fé neste momento, você que tem um problema, qualquer que seja o seu problema, se for no relacionamento, se for na vida financeira, se for na saúde, se for no âmbito social, no trabalho, receba a bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E vamos lutar para que nós venhamos a ser cheios, sempre cheios do Espírito Santo. Ele trabalhando em nós, como ele trabalhou com Eliseu, com Elias, com Isaías, com Jeremias, com Paulo, com Pedro. Amém? Eu já não digo como Jesus, porque eu estou falando como os outros, porque eram pecadores como nós. Jesus em nenhum momento se contaminou. Se bem que Jesus disse, sede santo, porque eu sou santo. Amém? E que vocês ficam todos abençoados, agraciados por Deus, com a cura e a libertação que vocês estiverem necessitando. Em nome de Jesus, recebam a bênção. E o meu abraço e meu beijo no coração. Amém e amém. Bye, bye.